Resenha, 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 Oi. Vai lá, Morgadão, Sou eu. Você já puxou essa pauta. O que você acha disso? A CCJ do Senado aprovou nessa quarta-feira uma PEC que acaba com a reeleição para prefeitos, governadores e até da presidência da República. Foi aprovado com uma forma simbólica, né? O texto propõe o aumento do tempo de mandato, aí que vem a história, né? Para os cargos eletivos. Durante a discussão, o colegiado optou por reduzir o mandato dos senadores a partir de 2034, é logo ali, que é longe, né? Mas seria o quê? O cara fica 5 anos. Certo. Seria uma coisa interessante. Sim. Porém, o cara não tem a reeleição, que é muito discutido aqui no país. Né? Era assim. Foi teve... o Fernando Henrique, né? Que deu uma mudada no sistema, né, Gani? Exatamente. Mudou, né? Pela continuidade do Plano Real, que era um sucesso, e a sociedade brasileira queria uma continuidade de Fernando Henrique com medo do Plano Real acabar. Perfeito. O economista Samidana, ele explicou pra gente que normalmente o presidente ele faz o que no último ano, Samidana? Dá benefício social, que ele já está tenta dando. aumentar sua popularidade para poder ser reeleito, só que esse aumento tem um custo que obviamente pode ser pago no ano seguinte com uma ressaca da economia. Então, geralmente, o último ano de governo você vê um aumento da dívida pública. Federal no caso do presidente, estadual no caso de governadores. Ou seja, 2027 vem uma bucha para quem pegar nessa presidência. Independente por que 2034? Porque jogam lá... Porque tem que ter... O cara que está entrando, você que está entrando agora não vai pegar nem você, nem a sua reeleição. É muito mais fácil eu falar, Morgado, tem que fazer uma reforma na sua casa, que é chato, só que é daqui a 10 anos, aí você aprova. Sim, mas você não pode mudar o jogo, mudar a regra no meio do jogo. Podia ser daqui a 5 anos. Sim, mas daqui a 5 anos precisa ver se teria reeleição. Sim. Então, provavelmente... entendi agora. Você entendeu? Entendi. Você não pode mudar o jogo na metade do campeonato. Vai para o Senado, precisa ainda de votos, você sabe que lá pode não acontecer. Porque ano que vem tem eleição, o cara poderia reeleger, e aí 34 já... É logo ali. O Bolsonaro tinha prometido isso. Prometeu, mas e não não cumpriu. falou nada também, né? O Bolsonaro tinha prometido que ele era contra a reeleição. Por mim, podia rolar Mas quando senta, né, na cadeira do poder, é difícil você largar o trono. Vamos falar do Donald Trump? Uma polêmica que aconteceu. Polêmica? Sabe que o Trump alega perseguição aos brancos, né, na África do Sul. Teve uma visita do presidente sul-africano, né, na Casa Branca. Nessa quarta-feira, o Donald Trump fez acusações que estaria ocorrendo uma limpeza étnica contra brancos na África do Sul. Tem as imagens aí do Donald Trump desse encontro. Sempre encontro na Casa Branca, no Salão Oval. Pouco, às vezes, constrangedor. Mas aí eu pergunto pra você. É bom estar nesse Salão Oval com o Donald Trump. Gostoso ir lá. Assim como o Zelensky, ele meio que te dá bronca. Isso. Ele fala o que você não necessariamente gostaria de ouvir. Super Nani. Mas você vai lá pra tomar... Porrinho. O que essa polêmica... Ele bolou isso aí agora. O Trump bolou isso. É a sala do esporrinho. Ele bolou. É o cantinho da disciplina do Trump. Ele bolou isso aí. Foi uma coisa meio esquisita, né? Mas o que o Trump tá falando, né, pro presidente sul-africano, que foi aquela história que aconteceu dos fazendeiros brancos. Eu sei, mas são 2 chefes de Estado. Né? Não é elegante, não é elegante. Chefe de Estado. Ele quer saber mais do país do cara do que o cara, velho. Pelo amor de Deus, bicho. E muita gente fala, né, que ele usa essa estratégia também para mostrar poder, porque de fato, para coagir, de fato ele poderia falar numa sala privada, né, e tocar nesse assunto naquele momento. Lembrando que a gente está falando de um bicho muito grande, né, para a gente discutir, que é o preconceito, o apartheid. Aí se a gente for para esse lugar, eu acho que o Donald Trump não vai muito bem. Você falou do presidente Bolsonaro. E aí, vamos ver o que vai acontecer com o cenário político. Meu querido Gani, o ex-presidente Jair Bolsonaro, presta atenção, ele afirmou... O quê? Ele não titubeou, ele afirmou que pretende disputar as eleições presidenciais de 2026. Que jeito. Sendo que também declarou que o Tarcisão, tem imagens com ele aí, ó, o Tarcísio e o Bolsonaro estavam juntos lá. Tarcísio vai se reeleger para governador e o Bolsonaro, na opinião dele, na cabeça dele, ele volta... Ele quer. Ele quer. Ele tem um desejo. Agora precisa combinar com os russos também, né? Não sei se vão deixar o Bolsonaro, esse movimento político, a gente já sabe para onde está indo. Alan Gani, você que tem sensibilidade, além da parte da economia,
O Bolsonaro vai ser elegível? Você acha que, na sua opinião? Interrogação. Eu acho que o establishment não quer Jair Bolsonaro. Então vai ser muito difícil reverter a sua inelegibilidade. Agora, eu acredito que na cédula eleitoral vai ter o sobrenome Bolsonaro. Não sei se será Michele, Eduardo ou Flávio. E qual a sua opinião? Mas aí depende da pesquisa, né? Michele. Depende da pesquisa. Ela é muito bem relacionada lá no PL e o Valdemar gosta muito dela. Tem que combinar com o povo também. Mas ela tem capacidade política, experiência. Mas aí você poderia ter uma transferência de votos do Jair Bolsonaro. Não, mas o problema para ela. Essa pergunta é, ela tem a capacidade para ocupar o cargo? Essa é a pergunta. Aguenta, não é a quantidade de votos, ela tem capacidade de ter votos. Ela precisa, às vezes tem marinheiro de primeira viagem que vai muito bem. Não, parou. Ué. Isso aí é o povo que decide. Exatamente. Ué, o Trump não foi marinheiro de primeira viagem? O Trump. O Trump também ninguém acreditava no Trump. Então. Era motivo de piada. Lembra do Obama? Lógico. Tirando o sarrinho dele. Gestor. Ele era riam dele. O gestor. Lembra do gestor? Calcinha apertada. Então. Esse aí é o povo. Ele tá aí. O que foi dele? Mas o que você tem razão. Não, você você fez sinais. Você tá animado com a... Você tá animado? Olha o cachorro. Põe o cachorrão. Vai lá. Põe o cachorro. Mostra o cachorro. Mostra o cachorro da Pan. Zé Escada. Sucesso. Esse é meu painhão. Muito bem. Sabadaço. O que você quer? Nada, ele não quer nada. Ele então não segue. quer nada? Segue. Bom, se tivesse uma pesquisa, o presidente Lula perderia a eleição presidencial se a disputa fosse no Mato Grosso do Sul. Que notícia é essa? A Paulinha me mandou. Se fosse no Mato Grosso do Sul, agora em Salvador. Se fosse na Europa. Ele perdia. Eu não saberia. Quando eu vi, eu ri também. Pegaram o Mato Grosso do Sul. Um abraço pra turma do Mato Grosso do Sul que assiste muita gente. Mas a questão é a seguinte. Começam a fazer, Emílio, uma disputa política para os nomes, né? Se fosse no Piauí. Se fosse no Piauí, não sei se o Bolsonaro levaria. Mas estão falando entre as primeiras damas. Quem leva melhor? A Janja ou a Michele Bolsonaro? Em que quesito? Quem seria mais votada, na opinião da... Essa é a pesquisa? Não, eu tô trazendo aqui porque a pesquisa só fala é uma pesquisa isso. que não existe. Não, a pesquisa fala do Mato Grosso do Sul. Tá, que o Bolsonaro ganharia. Ganharia. Mas o ponto é, a popularidade do Lula não tá essas coisas. Não. E o que estão discutindo na esquerda é se existe um nome para substituí-lo. Parece que não. Né? Parece que o Lula que vai para esse embate. Quando colocam nesse ponto, Morgadão, entre Lula e Bolsonaro seria o nome mais forte. Isso aí a turma não tem muita dúvida. Mas aí vem uma pesquisa e uma reportagem até da Veja, não sei se você assistiu, que é o Dia T, que eu disse aqui. Tarcísio, como o Gani falou, é o do sistema. Parece que o Tarcísio seria o favorito. E aí pergunto para vocês, quem seria? Quem é o nome da direita e da esquerda para 2026? Você já sabe? Ou você vai ficar quieto? Ué, eu não tô entendendo o que você está falando. Quem você acha que vai vencer? Quem vai vencer? Qual é o nome que pode disputar as eleições em 2026? Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul. Depende. Já sabe, lá já sabe. Mato Grosso do Sul já está resolvido. Já está resolvido. E aqui, para o Brasil inteiro? Aí tem que ver a pesquisa. Por isso... Não dá para estender a pesquisa? Os caras estão jogando na rede. Não, o que as pessoas falam que é o seguinte, que o Tarcísio, muito inteligente que não vai se expor agora. Lógico. Ele não vai falar que... deixa acontecer naturalmente. Vocês viram o que aconteceu com o Zema, quando ele sinalizou que poderia ser? Verdade. Já começaram a voadora em cima do cara. E qualquer um que sinaliza, os caras vão pra cima. O Tarcísio só sai presidente se o Bolsonaro der o aval. Se ele não der o aval, acabou. Você não sabia disso? Não, eu acho que o Tarcísio tinha que reeleger. Deixa São Paulo Tarcísio. Vocês não contam com o Lula, né? O Lula, então, esse é o ponto. Vocês acham que o Lula vai perder assim? Tá Lula bom. e Tarcísio, quem é mais forte? Tá bom. Quem ganha? Lula e Tarcísio. Hoje eu acho que o Tarcísio teria chance de ganhar. Não, porque você pega todo eleitor do Bolsonaro, você pega o pessoal de centro-direita que não gosta do Bolsonaro, teria chance. Você acha que não? Cravando? Você tá cravando? Cravando. Você tem certeza. Pega lá. Os isentões de 2000. Pega lá no Piauí quem ganha. Cravando. É a mesma coisa. Saber se o Tarcísio tem essa força no outro Brasil.
Vocês são aqui da Faria Lima. Eu acho que vai ser disputado, mas ele tem chance hoje. Você lembra a sua turma? A popularidade tá baixa do presidente. Você lembra a sua turma da Faria Lima lá quando fez o voto nulo? Então, não, a os minha isentões. Sua turminha. A minha não. Da Faria Lima? Você lembra? Os isentões. Eu Você lembra? me coloque nessa. Então. Tava assim. Mas você lembra? Eu lembro. Então. Mas eu critiquei esse pessoal. Agora precisa combinar com eles. É isso que eu tô falando. Não é isso? Lógico, com o sistema. Mas o Tarcísio, o sistema gosta. Gosta. Porque é aquela direita que não compra muita briga, que compõe mais, que não compra briga com o Poder Judiciário, não entra muito em pauta de costumes. Tá achando ele frouxo. Mas aí é o frouxo, né? Aí é o frouxo. É difícil, é uma conta difícil. Vamos aguardar. Entra o animal? Mas opa! Entra. Então entra o animal. O animal. Vai, sopa! Olha lá. Olha! Olha o exagero! Você não vale nada, mas vale as viradas de olho. Renata Dadon, a rainha dos cachorros. A rainha dos cachorros. Como é que está o dólar, professor? Nesse momento, a moeda americana opera em queda de 0,5% aos R$ 5,62. E agora o economista Alan Gani falará se o dólar vai cair ou não até o final do mês. 5,60. Eu acredito, Sami, que não, pelo seguinte, porque as taxas de juros lá nos Estados Unidos estão muito elevadas, então o prêmio para investir nos Estados Unidos está muito alto, aumenta a demanda por dólar, o dólar sobe, além das incertezas fiscais aqui no Brasil. Alan Gani. Rodrigo, o Sami não conta isso pra gente. Ele só pega pra ele a dica, só ele quer ficar rico. Só. Ele não é? Eu tenho uma opinião sobre isso. Por que você não fala do Tesouro Direto? Por que você não fala do Bitcoin? Eu vou te explicar do dólar. Ele só fala do Pickleball. Pra desviar, ele quer ser rico vai sozinho. jogar hoje, eu me deu na tala. Eu vou jogar lá no Atala. Vamos. Clube Pitangueiro. Não, é o seguinte, porque é muito difícil prever dólar, eu não prevejo porque não enxergo que tenho capacidade para isso. Para mim, o dólar está R$ 5,62. Obviamente, a pessoa que está vendendo o dólar não acredita que o dólar vai subir, porque senão ela não ia ser tonta de vender. Então, por uma questão de equilíbrio de mercado, eu acho que esse é o melhor preço que tem. Mas eu respeito economistas como o Gani que conseguem enxergar tendências em que eu não. Não, mas às vezes tá caro demais. Não, mas fala Mas não se vale a tivesse pena. caro demais, ninguém ia ser tonto. Dólar é igual beber água, você tem que tomar todo dia um pouquinho. Ó, Essa é boa. tio Rico, ó, o tio Rico. Tio Rico. Vamos lá, vocês viram o que aconteceu na internet ou não? E depois eles querem... Eles querem ficar ricos sozinhos. Não. Eu já me liguei. Não, eles não conseguem prever o preço do dólar no fim do mês. ninguém. Hoje é dia 23. Não, o Alan consegue, eu não. Hoje é dia 23. Dia 30 ele fala, não sei. Mas o futuro do mundo... Isso é mais Tá fácil. na mão. Aí. Aí... É um pouco mais fácil. Não é? Mas tá sentado no pudim na renda fixa aí, ó, 14. Olha lá. Pra lá. Ei, Dani. Dinheiro lá fora. Mas merece, né? O cara trabalhador. Você merece ser rico, sabe? É um atleta. Seu Enio, hein? Nosso professor. Meu Deus. Ai, meu Deus. Seu Enio vai gostar da Guga. Eu vou levar ele. Vai, ele gosta de sertanejo, ele mandou aqui. Meu, você viu que... Mendoana também. Falar um pouco sério aqui? Posso? Cachorro. Safado. Que isso? Que isso? Mas o que é isso? É que eu te amo, cachorro. Olha o animal. Gostoso. Você não vale nada, mas vale as viradas de olho. Renata Dadon, a rainha dos cachorros. Pô, Você acha que as mulheres gostam do cachorro? Eu acho, cara. Eu acho que o cara que Você é acha muito que você é um bonzinho. cachorrão? Eu já fui muito cachorrão, viu, Emiliano? Na minha sério? Eu fui um cachorrão. Época da Opa, eu Delari. o husky siberiano? Eu até toco essa música, me lembra momentos assim fantásticos, né? Eu, Delari. Rua das Olimpíadas. A gente curtiu demais, né? Opa. O Delari. Lambeu um asfalto assim, sabe? O cara tá falando é o homem que tem atitude. Que não é um bunda mole igual você, Alan Gani. Não, jamais. Que isso, Botomi? Que isso? Você não pode ser um bunda mole. Não, eu gosto muito do Gani. Mas se ele fosse mais cachorro, ele se daria melhor. Salomão? É o salame. Ele é um salame com Se respeito. faz de salame pra ser comido em rodela.
Ele se faz de salame. O Sam é o melhor desse Isso é uma... Você faz de salame pra quê? Você comida em rodela. Cachorro. Olha lá, o caramelo ali só Era ria. o terror da Rua das Olimpíadas. Mas ó, você sabe, eu tô falando disso que o Gani já foi promoter. Já fui promoter. Promoter de quê? Foi? Promoter do Gitana. É verdade. Da Clube e do Showbar. Eu tinha 20 anos, hein? Já, você precisava ver. Eu jogava mais que o Zuzu. Para com isso. Muito bem. Vamos lá. O que mais? Tem mais? Agora vamos pra economia ou você quer coisa? Não, pode continuar. É o seguinte, mais ó, uma. uma coisa muito séria que aconteceu no Wax, estava em Trending Topics, turma lá dos Estados Unidos, teve uma audiência no Congresso dos Estados Unidos na quarta-feira, e o secretário de Estado do país, que é o Marco Rubio, conhece o Marco Rubio, está muito ativo também. Ele afirmou que o governo americano está analisando a possibilidade de aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do STF, com base na lei global Magnitsky. Você conhece essa lei? Olha lá. Political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. Tá com a voz do Emílio Rubio. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandra de Moraes under the global... Alexander de Moraes. Alexander de Moraes. Mas o Lula se pronunciou, ele falou para o Itamaraty agir com firmeza, porque ele enxerga isso como uma ameaça à soberania brasileira. O Trump Mas você sabe que essa lei... O Trump fala assim, não, você está aqui interferindo nas plataformas que são americanas, ferindo a liberdade de expressão. E o Lula está falando isso, pediu para o Itamaraty fazer uma intervenção, enfim. Isso aí vai ser esse é o rolo. Um problema diplomático. Mas é porque crise pega diplomática. Americano. É uma crise diplomática. E essa lei aí é o seguinte, essa lei eu acho que o cara da Nicarágua, um juiz da Nicarágua, né? Você não pode ter conta em banco. Lá. Não é lá. Qualquer banco que esteja nos Estados Unidos, olha só, você não pode ter cartão de crédito. Não entra nos Estados Unidos, é um monte de sanção. Então é um negócio pesado. Não é uma... cartão de crédito. Se ele tiver nos Estados Unidos o cartão de crédito, você não pode ter também. Vale lembrar que teve um embate recente entre Elon Musk e o Alexandre de Moraes na própria plataforma. A gente sabe que é uma história que ainda tem muita coisa para acontecer. Sim. Vamos aguardar. Milho, vamos agora para Israel, né? Israel, duas notícias, uma bem triste, mas, bom, essa me parece bem interessante. Israel anunciou nessa quarta-feira, né, que pode ter eliminado o principal comandante do grupo terrorista Hamas, o Mohamed Sinwar, que teria sido morto em um ataque em Israel na cidade de Unis, no sul da faixa de Gaza, na semana passada. Então, me parece, depois dessa informação, o Benjamin Netanyahu falou: vamos acabar com a guerra, tá? Porque eliminamos todos os terroristas do Hamas. Vai lembrar que teve vários, né? Sim. Que aconteceu isso. Agora, a notícia triste, vocês acompanharam em Washington o que aconteceu? Sim. Um atentado terrorista. Foi um absurdo. 2 funcionários da Embaixada de Israel foram mortos a tiros na quarta-feira, né? Do lado de fora do Museu Judaico, no centro de Washington. Tem algumas imagens aí, capital, obviamente, dos Estados Unidos. Segundo autoridades, o homem e a mulher eram um casal e foram mortos ao saírem do evento, que era voltado para ajudar moradores, acreditem, de Gaza. E o terrorista, né, que só pode chamar desse nome, estava falando Free Palestine, que é o discurso que está na doutrinação americana, entre as escolas, universidades. Que a gente tinha 26 anos o cara. Ele estava a comprar aliança, iam se casar, um casal super jovem. Eles eram funcionários da embaixada de Israel e aconteceu próximo ao evento, que era no Museu do Holocausto. Muito triste. Tinha vários jovens diplomatas na região. Absurdo. Ainda não pegaram o cara, pelo que eu vi aqui. Não pegaram o cara, mas o que é mais triste, Samidana, não sei, você pode colocar informação aí, que agora você me confunde, eu não sei se pegou, mas o que pega é que é o crescimento exponencial. Pegaram o cara. Pegaram o cara. Não viu, Delari? Pegaram o cara. Delari passou errado. Pegaram, sim. Agora, ô Zuzu, você sabe que tudo isso também é muito fruto de universidades nos Estados Unidos, que você tem movimentos estudantis fomentando o antissemitismo, fomentando muitas vezes racismo contra brancos. E isso
à luz do dia. E a sociedade norte-americana permitindo. E é por isso que o Trump está cortando grana dessas universidades. Tem um documentário, chama-se 8 de outubro, que é o que aconteceu nas universidades, porque dia 7 aconteceu aquele atentado em Israel. Sim, no certo. dia 8 de outubro já começou pela Colômbia, Universidade de Colômbia, já começou todo esse Nova York. Isso, todo esse processo. E você assistindo esse documentário, você entende o que está por trás de tudo isso. É muito bom esse documentário. Desde a década de 90 existe uma doutrinação nos Estados Unidos. É esse documentário aí, 8 de outubro. E aí você vê os gritos, né, as manifestações antissemitas, que o crescimento é exponencial no mundo, né? Tem muitos... Tem um livro que eu até recomendo para a audiência chamado A Guerra contra o Ocidente. Puta livro. Legal. Que explica exatamente isso. Eu não vi o documentário, Emílio, mas deve ser na mesma linha, mas mostrando como o movimento intelectual vai contaminando a sociedade e vai criando esses terroristas. Isso começou dentro das universidades e a sociedade hoje em dia passou a acreditar isso. É um movimento articulado, um movimento muito bem feito. Lavagem cerebral. Exatamente. Loucura, cara. É louco, né? Nesse documentário que o Emílio tá falando, você vê os caras... para pra pensar também em 2025, né? O cara na universidade, dentro, né, da universidade, sendo perseguido, xingado. Muita gente... Isso aqui foi um assassinato, um terrorismo nos Estados Unidos, cara. Por ser judeu. Exclusivamente por ser judeu e morreu. Que é o pensamento do Hamas. O pensamento do Hamas é matar judeus. É judeu. Esse é o princípio do Hamas. Se você é judeu, você merece morrer. E se você morrer, você vai ter toda a honraria, vai pro céu, vai ter as virgens e tal. Esse é o pensamento. É isso aí, meu. Por isso que não dá pra aceitar isso aí, né? Por isso que é tão difícil de negociar qualquer termo. Porque como que você vai negociar com alguém que tem esse objetivo? Fica muito difícil. Bom, terminando de uma forma triste, né, meu? Mas é assim, as notícias a gente não vão nos calar. Péssimo. Péssimo não, a gente aqui não vai deixou com esse clima. Posso deixar o clima pra cima? Essa voz, Posso deixar o clima melhor? Não, eu já sei, você quer o cachorro. Só mais um cachorrinho, vai. Quero só. Cachorro. Cadê as meninas? O show é hoje, às 10 da noite. Batista vai. Exatamente. Marcelo Batista. Vai de cachorro. E o pessoal lá o pessoal do Recife também. Isso, a turma de Pernambuco. Isso. Convidadíssimo. É isso aí. A Rafa já tá lá. Deixa a música. Meninas. O Delari gosta. Ele gosta, né, Dedê? O Delari tem uma garrafa lá. Se sente em casa. Muito bem. Vida tiver acesso. O que mais? Tem mais, mas olha, deixa eu fazer uma pergunta que eu não sei. Eu sei que você não é CET, você não cuida do trânsito, mas você pode, por exemplo, se você é um cadeirante, você pode andar numa via expressa? Eu vi isso aí. Pode andar? Eu acredito que sim. Eu acho que não. Olha o que aconteceu lá na tela aí, só pra fazer um link aí. Samidana, um homem foi flagrado aí, ó, como cadeirante, lá no Rio de Janeiro. É uma cadeira motorizada e ele tá ultrapassando alguns veículos. Eu acho que... Meu Deus, o cara vai multar ele ali. Ele não tem placa. Não, ele não tem placa. Como é mas bicicleta também não tem. Então, mas aí tem a via. Eu acho que ele devia estar na ciclovia. Boa, Reginaldão. Mas é uma bela cadeira motorizada. A gente podia fazer esse teste com fuzil. Foi no trânsito. Uma cadeira motorizada. Por exemplo, se você tá num jogo de futebol. Tá. E você é um jogador. Certo. E você entra pra jogar. Com um sapato social. Certo. Putz. Você entra com sapato social pra jogar. É o Alan Gani. Você pode ou não pode? Não pode. Pode. Eu pode, pela regra da FIFA. Pode pesquisar. Pode pesquisar. Tem que ter a chuteira. Não. Você tem que estar. Não pode. Senão... Você só não pode calçado. estar descalço. Você não pode. Você não pode jogar descalço. Se você tiver com um sapato, um mocassim, cabraz, calçado, sapato argentino. Então podemos permitir. Então tá autorizado. A autorização. Tranquilamente. E por falar em cadeira de essa é uma discussão, é que nem o golpe. O golpe que tá sendo julgado e tal. Isso. Cada um tem a sua, né? Mas se teve golpe, não teve golpe e tal. Sei. O que nós vamos saber? Nós só vamos saber no final. Não tem como saber. Minha última pergunta é:
Se você é um segurança no hospital. E a minha voz? Tá boa, tá boa. Tá do melhor mesmo que do ontem. Marco Rubio. Você tá com a voz do Marco Tá melhor Rubio. que ontem, né? Mas eu tô com dor de garganta. Hoje a gente vai na Guga, você vai fumar um cigarro, Eu tomar vou uísque. fumar uma maconha hoje. Lá na Guga. Aí recupera a voz. Vai fazer um gargarejo. Vou fumar maconha. Vou te dar um listeiro. Como é que chama? O cigarrinho. Como é que é? O Whindersson. Nunes. Então, Samidana, eu sei que não. Se você é segurança lá de um hospital e tem um cadeirante que tá não se comportando de uma forma adequada, você pode bater no cadeirante? Bater não, mas você pode. Você tem que pensar assim: se não fosse cadeirante, você poderia bater? Se o cara for legítima defesa? Não, legítima defesa você pode em qualquer caso. É porque o cara é cadeirante, você vai deixar o cara te bater. Vai fazer o quê? Vai atropelar o cara? Antes de chamar o vídeo, o cara ele estava na cadeira de roda, ele não era cadeirante não. Ah, ele estava na cadeira. Mas ele estava com o colar cervical. Colar cervical. Vamos ver na tela aí. Vamos ver. Analisa. Vai lá, dá telão. Uma barbaridade. O rapaz sentado ali, o cabeça de rolão sentado ali, tá no celular xingando o segurança. Quando vê o segurança também calvo. E agora eles estão discutindo, um aponta pro outro e levantou. Tentou levantar, ele empurrou de volta e caiu, velho. Isso aí. É uma barbaridade. Pode. Uma bicuda. Pode. O que aconteceu? Daniel Zuckerman tem mais informações do que aconteceu ou não? Lá em São Bernardo do Campo, velho. Tem mais informações ou só tem o vídeo? Só o vídeo. A informação que o cara tava na espera de um hospital, possivelmente um pronto-socorro, foi lá discutir com o segurança. Tá mamado. E o segurança, deve estar, né? Alcoolizado. Eu achei meio desproporcional a reação. Tá meio mamado. Não, mas tá desproporcional. Mas não dá pra segurar o cara? Então, tinha que segurar, imobilizar. Não precisa espancar o cara. Aí não. E o outro ainda fica lá de juiz, ó. Abriu a contagem. Não, mas eu acho que o cara tá provocando. Olha lá, fez cadeirinha. Parece. A gente não tem um Tá áudio, vendo? uma câmera de segurança, né? Entendeu? Você não sabe o que tá acontecendo. Você não sabe o que o cara tá falando, tá xingando. E nota, a Prefeitura de São Bernardo do Campo informou que o segurança era terceirizado e foram demitidos, viu, velho? O município disse que repudia atos de violência praticados pelos funcionários e as orientações e treinamento para os colaboradores controlando o acesso são reforçados. Então, uma barbaridade que aconteceu. E até a Comissão de Direitos Humanos da OAB foram emitiu demitidos. uma nota também. É uma barbaridade, hein, velho? Eles foram demitidos? Foram demitidos. O cadeirante queria um doce de leite, me falaram. Tá certo. Tá bom. Cachorro. Ele que se faz de vez pra mamar em 2 tetas. Eu acho que a gente não tá avaliando direito essa... Vamos ver de novo, porque tem Não, pela imagem você nunca vai saber o que ele falou. Não tem o áudio, se ele xingou a mãe do cara. Um cara de careca. Não, mas não pode bater num... Não, mas não tá batendo, tá empurrando. Ele tá se protegendo. Mas depois dá uma bicuda. Tá indo pra cima. Ele tá meio... Opa. Aí deu uma bica, ó. Caiu. Porra. É uma bica. Uma biquinha. Deu. Mas pra se proteger. Olha lá, empurrou só. Olha lá. O cara tá parecendo o Delay. O cara tá bem... O cara... Então, você não sabe se o cara tá legal, né? Muito bem.